Você é filho de pastor, Sim, pastor, né? criado na igreja. Criado na igreja, meu pai implantador de igrejas, né? A gente, assim, meu pai era aquele cara que era enviado para quebrar pedra. Então eu cresci nesse ambiente, né, cara? Um ambiente de ter que trabalhar muito para as coisas acontecerem. Então meu pai ia lá, chegava num lugar onde não tinha igreja, aí tinha que fazer o ponto de pregação. Aí do ponto de pregação... Evangelismo. Fazer o evangelismo, do evangelismo... Aí alguém cedia a casa ou a varanda para fazer um ponto de pregação. E do ponto de pregação, depois que ia crescendo, abria-se a subcongregação, né? Da subcongregação virava a congregação. E eu cresci nesse ambiente. Então, assim, a questão da música, ela veio lá em casa através do meu pai, que meu pai é músico, né? Então eu herdei essa questão. Seu pai toca o quê? Meu pai toca violão, toca muito bem. E eu sempre vi ele tocando ali, ele me dava oportunidade para eu cantar. E ele que tocava o violão para mim e tal. Eu admirava a forma que ele tocava. E eu falava, pai, me ensina a tocar e tal. E ele começou a me ensinar ali as primeiras notas e tal. E eu comecei então a tocar na igreja, né? Só que de berço. De berço. Eu comecei. Só que eu aprendi a tocar uma música. E as mesmas notas dessa música, eu achava que dava para tocar todas as músicas com aquela mesma nota. Então tu imagina a situação que era, né, cara? Toda a música, toda a letra que ele cantava tinha o mesmo som. Era, a música que eu aprendi a tocar foi Os Galhos Secos, né? A primeira. Eita! Quem não? Os Galhos Secos de uma árvore. Quem não? Lembro desse louvor de domingo de manhã. Velho. Que a minha mãe me levava pra você. Isso é antigo demais. Cara. Assim, cara, todo mundo que aprendeu a tocar violão na igreja, a primeira música que o cara vai aprender é Os Galhos Secos, que são 3 notinhas ali, né, Johnny? 3 notinhas, então eu aprendi a tocar essa música, então, tipo assim, aí chegava, não, já tô dentro. Então eu lutava ali por um espaço na igreja, só que toda música que cantava, eu tocava nas notas dos Galhos Secos, cara, e os caras ficavam bolados comigo, mas eu fui aprendendo assim, depois eu fui aprendendo outras notas e comecei a entender que tinha outras notas e tal, e foi assim o meu crescimento na música. Então, assim, meu pai sempre nos conduziu, né, cara, eu e minhas 4 irmãs, no caminho da igreja e tal, sempre nos ensinando. A gente tinha que correr, cruzar a bola, correr para cabecear e fazer o gol. Então eu tocava a bateria, aí tocava o violão de cordas, o instrumento de cordas, aí tinha que cantar, depois sair para fazer evangelismo, pregar. Então a minha vida toda foi assim, envolvida sempre, na igreja, sempre. E pequeno, acredito que as igrejas não eram perto de onde vocês moravam. Ixi, agora tu falou um negócio... Aí é luta. Sim, meu pai, eu lembro que a gente caminhava, cara, coisas assim, absurdas. A gente morava ali no Arnaldo Eugênio, em Campo Grande, e tipo assim, a igreja era numa garça, tipo assim, aqui em São João, vamos supor. A gente saía daqui para ir lá para Irajá, vamos supor assim, andando, caminhando, sair daqui de São João, partir para Irajá para chegar na igreja, isso ir e voltar, né? Em domingo eram 2 viagens. Quando não tinha uma casa de um crente pra gente comer na hora do almoço, rapaz, tinha que ir, voltar para casa. Samuel tá contando essa história. Hoje as igrejas estão bem mais modernizadas e até devido à falta de tempo, às vezes, das pessoas, as igrejas se adaptaram ao momento, tudo. Isso é. Então os cultos hoje são mais dinâmicos, né? Então, sim. Você tem, de manhã, se é uma escola bíblica, você só tem a escola bíblica, a hora para começar a escola bíblica, estudo da palavra, a hora para encerrar um louvor. Exatamente. E volta um pouco da tarde. Não tem mais aquelas coisas. Mas antigamente, eu também fui criado na igreja, 4, 5 anos, minha mãe já aceitou a Jesus, eu ia pra igreja com ela. Rapaz, o culto começava 8 horas da manhã com a escola bíblica e terminava 12:30, 1 hora. O quê, mano? E a fome, que a gente pequeno. Não, e na minha época... Almoço de domingo era de crente 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Lá na frango. Sempre frango. Lá em casa, todo tipo de frango, de prato diferenciado de frango, minha mãe fazia. Cara, não tinha outra coisa, era frango. Toda a arte culinária do frango, ela domina. Minha mãe domina tudo, cara, tudo. E tipo, você falou do horário, cara, o culto começava às 9 da manhã, só que a gente chegava pelo menos 1h30 antes, ia sair da igreja às 3 horas da tarde, mano. E loucura, mano. Passava o culto todo orando, Senhor. Orando, e via alguém com a quentinha pra me ajudar. Cara, o quê? A gente tem muitas histórias. A gente veio a minha família sempre foi uma família muito simples, né, cara?